Oi, o meu nome é Kelly, eu tenho 23 anos e eu morei com os meus pais até os meus 15 anos. Depois, eu fui morar na casa de uma amiga, pois eu me desentendi com meu pai e passei anos sem falar com ele. Tudo começou quando eu tinha 14 anos. Eu me tornei uma adolescente bem rebelde e eu não conseguia perceber que os meus pais só queriam o meu bem, mas eu preferi o caminho mais difícil. Por várias vezes, meus pais me colocaram de castigo, mas não adiantava. Eu estava decidida a seguir a vida da maneira como eu achava que me faria feliz. Assim que eu completei 15 anos, comecei a namorar um menino da escola. Isso deixou meu pai muito bravo. Então, ele me proibiu de sair de casa. Eu ia apenas para a escola. Mas eu gostava do Júlio e por isso eu resolvi ir embora de casa. O Júlio me apresentou para a Mayara, uma moça que morava sozinha e decidiu me dar abrigo. A minha mãe sofreu muito, mas eu não estava disposta a abrir mão do meu namoro. No começo, as coisas estavam muito boas. Eu estava livre, podia ir para a balada, sair com os meus amigos, pois não havia limitações. O Júlio estava sempre comigo, me ajudando em tudo. Depois de alguns meses, as coisas passaram a ficar um pouco complicadas. Eu sentia saudade de casa e o Júlio havia mudado bastante. Estava parecido com meu pai. Tudo eu tinha que dar explicação para ele. Então eu arrumei um emprego. Era uma loja de roupas e eu passei a estudar à noite. Eu sabia que não seria fácil, mas o meu orgulho era tão grande que eu não enxergava a possibilidade de voltar a morar com os meus pais. Eu não estava feliz, mesmo fazendo tudo o que eu queria. Sentia falta dos meus pais, da minha casa, do meu quarto e às vezes eu sentia falta até das broncas que meu pai me dava. Depois de 1 ano junto com o Júlio, eu resolvi que não queria mais namorar com ele. Eu estava me sentindo sufocada. Eu já não tinha mais liberdade que tanto queria. Ele não queria aceitar ficar longe, mas foi o melhor para nós. Depois de todo esse tempo longe de casa, a minha mãe veio me visitar. Ela pediu que eu voltasse, mas eu sabia que meu pai não me deixaria levar a vida que eu sempre desejei. Por isso, eu falei que eu não voltaria. Ela falou que meu pai sofria demais por eu não estar em casa, mas era tão orgulhoso contra mim e jamais iria me pedir para voltar. Eu fiquei triste, mas eu não iria voltar mesmo. Às vezes, eu ia até perto da casa dos meus pais e ficava de longe observando na esperança do meu pai sair de casa para que eu pudesse vê-lo. Mas foram poucas vezes que eu tive sucesso. Assim que eu terminei o ensino médio, eu pensei em fazer faculdade, mas eu ganhava mal. Não dava nem para me sustentar. Eu pagava aluguel, tinha as contas de consumo lá de casa e tinha as coisas para comer, né? Meu sonho precisava ser adiado. Nesse meio tempo, eu conheci o Amir. Ele era do Egito, mas estava morando no Brasil. Logo nos apaixonamos e ele sempre me aconselhava a fazer as pazes com meu pai e voltar para casa. Disse a ele que iria pensar no assunto, mas com isso o tempo foi passando. Eu estava feliz por ter o Amir na minha vida. Ele era carinhoso e atencioso, me fazia um bem danado e sempre me dizia que queria se casar. Mas casamento estava fora dos meus planos. Eu não conseguiria me casar sem ter os meus pais por perto. Então, esse também era um sonho que precisaria ser adiado, mesmo eu gostando muito dele. Eu contei para minha mãe que eu tinha conhecido uma pessoa e que estava me fazendo muito bem. Ela ficou feliz e falou que talvez era hora de eu tomar juízo e voltar para casa, e pediu para conhecer o Amir. Eu marquei de irmos almoçar juntos no shopping. Amir parecia uma criança e estava super animado por conhecer a minha mãe. E logo ele perguntou se o meu pai iria. Mas não era combinado, né? Somente a minha mãe e o meu irmão nos encontrariam. Tive a impressão de que ele não gostou muito, mas ele não comentou nada. E na hora marcada, chegou em casa. Estava tão lindo, todo arrumadinho, e disse que queria causar boa impressão, mas não era necessário, minha mãe já gostava dele. Foi uma tarde maravilhosa. Já havia me esquecido de como era bom estar com gente que a gente ama de verdade. O meu irmão, o Almir, marcaram de sair juntos para jogar bola. Eu estava tão feliz. Meu irmão perguntou se eu queria voltar a estudar. Claro que eu queria, mas não tinha condições. Então, ele se propôs a me ajudar. Disse que daria uma parte para que eu pudesse fazer a faculdade. Eu abracei o meu irmão e agradeci. Quando chegamos em casa, Amir falou que adorou conhecer minha família
que ele se sentia bem acolhido, mas que queria muito conhecer o meu pai, fazer as coisas direito. Por isso, ele havia combinado com meu irmão de ir até a casa dos meus pais. Confesso que na hora eu não gostei. Eu queria que ele fosse junto comigo, mas eu não o impediria. Mesmo porque eu não tinha esse direito, né? Na verdade, ele estava na expectativa de que eu fosse junto. Os meses foram passando, minhas aulas começaram e eu estava super empolgada. Já me imaginava formada e trabalhando como arquiteta. Mas de repente vi minha vida mudar. Não sabia se ficava triste ou feliz. Eu estava grávida. Não sabia nem como contar para o Amir. E o meu pai me odiaria pro resto da vida dele. As chances de fazermos as pazes tinham ido por água abaixo. Quando contei pro Amir, ele ficou super feliz e falou que agora mais que nunca o casamento deveria sair. Naquele momento não havia outra solução. Eu resolvi aceitar, mas agora precisava criar coragem para contar para os meus pais. Liguei para minha mãe e falei que precisava conversar com ela, mas eu queria ir até a nossa casa. E eu pedi que ela perguntasse pro meu pai se eu poderia ir. Antes de dormir, ela me mandou uma mensagem dizendo que ele tinha aceitado e que eu poderia ir tranquila. Mas tranquilidade era tudo que não tinha naquele momento. Não até contar o que estava acontecendo. Marcamos de ir no final de semana. Meu irmão organizou uma feijoada. Ele sabia que eu o amava demais. E o Amir disse que não poderia comer. Então a minha mãe falou que faria uma lasanha especial para ele. Eu estava super nervosa. Nem sabia o que iria falar com meu pai. Afinal, já tinha se passado quase 3 anos. Mas eu precisava encarar aquela situação de frente. E agora, tudo havia mudado. Eu teria um bebê. No sábado, eu estava em pânico. Não conseguia nem me concentrar. Resolvi dar uma volta no shopping para ver se aquela sensação ruim passava. Eu passei em frente a uma loja de roupas de bebê e não resisti. Comprei a primeira peça. Amir foi me encontrar, resolvemos ir ao cinema e depois fomos jantar em um restaurante preferido. Por algumas horas consegui parar de pensar. O passeio me fez bem e eu estava mais calma. Então, lembrei que o aniversário do meu pai estava chegando e ele gostava muito de chocolate. Então resolvi comprar uma cesta e colocar dentro um par de sapatinhos de bebê. Assim, a forma de contar seria mais fácil. Eu quase não dormia aquela noite. Virava de um lado para o outro na cama e nada de sono. Eu consegui adormecer quando o dia já estava quase amanhecendo. Acordei quase meio-dia com o celular tocando. Acho que estava um pouco atrasada para o meu compromisso. Quando atendi o celular, era o Amir. Ele disse que estava preocupado, pois eu não atendi o telefone, então eu expliquei que não tinha dormido muito bem, mas que eu iria me arrumar e esperava por ele. Parei no portão da casa da minha mãe. Há quanto tempo não chegava tão perto? E eu comecei a chorar. Tinha a sensação de alívio e ao mesmo tempo um aperto no coração. Eu não sabia como meus pais reagiriam àquela notícia. Minha mãe veio nos receber. O meu pai estava lá na porta com os olhos cheios de lágrimas. Eu larguei o presente e corri abraçá-lo. Há quanto tempo eu desejava viver aquele momento e não tive coragem de ir ver o meu pai. Foi o abraço mais longo que eu já dei na minha vida. Acho que todos estavam chorando. Peguei o presente e disse que estava antecipando, já que o aniversário dele seria daqui a alguns dias, mas que junto havia uma notícia. Quando meu pai abriu, a primeira coisa que ele pegou foram os sapatinhos. Minha mãe ficou muito emocionada, aliás, todos nós ficamos. Meu pai falou que aquele sapatinho era o melhor presente que ele poderia receber e que ele já amava o neto. A Mira aproveitou e pediu para minha mãe para a gente se casar. E comer foi a forma que encontramos de comemorar tudo o que estava acontecendo. No final do dia, o meu pai pediu que eu voltasse para casa, pelo menos até que o casamento acontecesse. Eu prometi que voltaria, afinal, eu nunca deveria ter saído da casa dos meus pais, pois a vida não tinha sido fácil para mim. Mas eu que havia aprendido a lição e ser mãe me fez perceber que tudo o que meu pai fazia era para o meu bem. Esperamos o bebê nascer para depois nos casarmos, e minha mãe quis cuidar dele enquanto eu estava estudando. Meu pai se tornou o pai ideal e o avô mais maravilhoso que o meu filho poderia ter. Oi gente, aqui é a Rê Andrade, eu espero muito que vocês tenham curtido mais essa história aqui no canal. Não esqueçam do like, não esqueçam de se inscrever aqui também para receber todas as notificações e nos vemos em uma próxima história. Tchau, tchau!